Bom dia, pessoal! Hoje eu acordei inspirada para gravar um vídeo para vocês, para falar como se faz para comprar um apartamento com o objetivo de locação para Airbnb. Muita gente me procura interessada em comprar para gerar renda, porém é muito importante você saber analisar se aquele empreendimento tem um potencial para Airbnb e outras considerações muito importantes na hora de você comprar. A minha preocupação é que existem muitas incorporadoras hoje que constroem apartamento compacto, né, aqueles que têm uma metragem abaixo de 40 metros quadrados, e dizem que são apartamentos para Airbnb. Ocorre que um corretor ele vai te ajudar a observar alguns detalhes extremamente importantes na hora de você fazer essa compra. Do que eu tô falando? Eu queria trazer para você 5 pontos importantíssimos que você não pode deixar de olhar. O primeiro ponto, a gente vai falar da localização. Parece óbvio, mas nem sempre ela está tão óbvia, essa informação, para você que está buscando analisar um empreendimento. Então vamos lá. Vamos pensar do lado daquela pessoa para quem você vai alugar, mesmo que seja lá daqui 5 anos. Quando uma pessoa vai visitar uma cidade que ela não conhece, é muito comum ela buscar ficar num lugar onde seja central, que ela vai ter serviços para que ela possa consumir, seja uma padaria, um supermercado, um shopping, ou algo que ela não vai ficar descoberta e ter que se deslocar uma grande distância para buscar, para comprar coisas básicas, né? E aí, a localização ela também vai falar muito importante dependendo do tipo de turismo que a gente está falando aqui. Pode ser aquele turismo da saúde, que são pessoas que elas se mudam temporariamente por 1, 2 meses para uma cidade, para uma capital, para fazer um tratamento médico dela, de um parente, e ela não pode locar um apartamento ou ficar no hotel por 1, 2 meses. Ainda essa característica a gente chama de short stay, que são curtas temporadas, porque ela não precisa de uma locação convencional, que vamos falar sempre de um contrato de 36 meses. E aí, nesse aspecto, por que eu estou trazendo essa questão? Porque nesse aspecto a gente vai falar de Airbnb que esteja próximo de hospitais ou minimamente de um transporte público ou um transporte fácil para você se deslocar até um hospital ou uma clínica que você esteja fazendo, né, o seu tratamento. Então aqui a gente está trazendo localização como um ponto alto. Coisas importantes que você também tem que olhar. Se naquela região não é uma região que tem moradores de rua, porque isso infelizmente afasta as pessoas. Você também tem que olhar se aquela região não tem riscos com relação ao tempo, né? Uma região que alaga. Isso em grandes centros é muito comum, né? Em algumas capitais, então é importante você ter esse olhar. Tá. Item número 2. Aqui eu quero falar da estrutura do condomínio. Esse ponto é extremamente importante, porque não significa que é compacto, que ele está preparado para você fazer uma locação por Airbnb. Se esse projeto não nasceu para ser um Airbnb, você pode ter incômodos lá na frente. O que eu quero dizer com isso é que os projetos que nascem para ser Airbnb, eles já estão na convenção do condomínio, que eles estão preparados para fazer locação de curta temporada. Ou seja, quando esse projeto for entregue, já está aprovado que é possível fazer locação por Airbnb. Agora, se acontecer de você esperar esse projeto ser entregue, fazer a primeira reunião com os condôminos para decidir se é possível fazer locação por curta temporada, você concorda comigo que você coloca um risco muito grande na mão de pessoas que vão fazer essa decisão? Até porque, se a gente estiver falando aqui de um projeto que tem apartamentos compactos de, vamos falar, menos de 40 metros quadrados e apartamentos acima de 60 metros quadrados que já acomodam uma família, um casal e um filho, por exemplo, será que essas pessoas vão querer dividir um condomínio com pessoas que estão ali temporariamente, 1, 2 dias? Então, é um risco desnecessário de você passar. É importante, então, você entender, no momento da sua aquisição, como esse condomínio está projetado. E ainda falando em condomínio, existe a questão das áreas comuns, que além de elas serem bons atrativos para esses hóspedes, como, por exemplo, academia, piscina, salão de festa, e outros, como salão de jogos, isso depende
da característica daquela pessoa que está buscando o Airbnb, né? Agora, será que essa área comum ela pode ser usada também para os seus hóspedes? Isso tem que estar escrito, isso tem que estar alinhado, isso tem que estar preparado ali na convenção de condomínio. Então presta atenção, porque não é qualquer compacto que pode ser um Airbnb. Item número 3, eu quero falar de demanda da região. Hoje, no aplicativo que está no seu celular, está na sua mão, você consegue fazer uma consulta rápida de locação naquela região que você está pensando em comprar um imóvel. Então você já sabe um preço médio ali do valor da diária. Baseado nisso, você sabe qual que é a demanda daquele imóvel e daquela região, porque o preço ele oscila de uma região para outra. E além do que, você pode fazer uma pesquisa também para ver se você encontra algum Airbnb numa determinada data, naquele local, porque aí você vai ver se existe uma escassez ou se existe uma abundância de oferta de Airbnb naquela região. O item número 4 é o potencial de rentabilidade. Se você não sabe fazer essa conta, eu vou gravar aqui no outro vídeo para você aprender a fazer essa conta. Mas o seu corretor, ele precisa sentar contigo e mostrar esse potencial de rentabilidade. Eu, em geral, costumo usar assim. Eu imagino que aquele imóvel vai ficar 70% do tempo locado. Então, vamos dizer, a gente vai falando de um mês, 21 dias. E qual que é o preço médio que eu acabei de falar anteriormente aqui daquele imóvel? Porque quando a gente fala em rentabilizar com o Airbnb, minha sugestão sempre é que, no momento da entrega daquele imóvel, o financiamento que você for fazer lá na frente seja pago pelo valor da rentabilidade que você tem, já descontando todos os custos, condomínio, os gastos que você tem com o apartamento, seja energia, internet, que você vai ter que preparar ele, e até mesmo a gente vai colocar no custo a preparação daquele bem para você acomodar bem as pessoas, porque uma coisa importante no Airbnb é que as pessoas gostam de coisa bonita. Eu não estou falando de coisa cara, mas de uma decoração adequada e elegante para acomodar essas pessoas, os familiares, seja lá quem for se hospedar ali. Então observe esse ponto. A rentabilidade ela é real? Você não sabe fazer essa conta? Pede ajuda sempre de um corretor que ele vai saber te ajudar. E por fim, não menos importante, eu sempre gosto de trazer aqui para os meus clientes que o que acontece? Investir em imóveis, ele é um investimento estratégico. Ele exige uma análise, porque eu costumo dizer assim, a gente não está comprando um pastel, não está comprando uma coisa que é corriqueira na nossa vida. É um bem de alto valor agregado. Porém, você consegue fazer isso de forma inteligente, planejada, sem gastar muito dinheiro. Então, é uma forma de você construir patrimônio de uma forma estratégica. Eu sou super fã de pessoas investirem em estúdios, em qualquer tipo de bem que vai gerar renda para elas no futuro. Mas faça isso de forma planejada e inteligente, de forma que você não se descapitalize e que você consiga trazer o rendimento que você planeja para a sua vida, seja esse planejamento daqui a 10 anos, que quando a gente para para pensar, passa muito rápido. E no mais, se tiver qualquer dúvida, comenta aqui comigo, que eu vou ter muito prazer de te responder.